Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param. Om. Bem-vindos todos. Então, nós estamos ainda ali, né? Como nós sabemos, o Arjuna teve uma crise sentimental devido ao apego, né? A expectativa, apego em relação às pessoas familiares do outro lado do campo da batalha. E aí, para justificar a sua confusão, ele começou a pensar que ele precisava se tornar um sannyasi e deixar o mais rapidamente possível aquele campo de batalha, né? Então, ele deu o maior trabalhão a Krishna, porque de novo, ele voltava neste tópico, né? Só eu não tenho certeza. Primeiro era o tópico, eu acho que é Dharma, eu acho que é Dharma, que lutar é. Ele ficou no capítulo 2, 1 e 2, né? Discursando com o Krishna Guru, e o Krishna ficou só ouvindo, porque o Guru sabe que se o discípulo não está pronto, é inútil você usar as palavras, né? É um desperdício de energia, né? Então, agora que o Arjuna já está um pouco mais, né, maduro, né, mas ainda assim ele quer ter uma garantia, uma certeza absoluta de que ele está fazendo, tomando a decisão correta ao assumir, né, o seu estilo de vida de general, um grihasta, né, uma pessoa que exerce um papel importante na sociedade, que é o de preservar e manter a ordem, né, a justiça, o Dharma. E ele, naquela confusão, ele de novo, ele ficou perguntando a Krishna, né? E um dos problemas que nós temos nas nossas escrituras vedânticas, né, é que ela, às vezes, parece ser contraditória, porque nós vimos em outras passagens que o Krishna diz que não, Yana Yoga é superior por isso, por isso, por isso e por aquilo, né? Aí, no outro momento, depois que ele observou que o Yana Yoga não estava ajudando o Arjuna, né? Porque o Arjuna estava emocionalmente perturbado, portanto, o intelecto dele não estava sendo capaz de compreender, né, esses apontamentos. Aí ele falou, vou desistir do Yana Yoga e eu vou exaltar o Karma Yoga. E o Krishna ficou confuso, porque dentro das escrituras, como nós sabemos, existem aparentes contradições. As contradições, quase que invariavelmente, elas se referem a contextos que esses apontamentos foram expressos, né? Do Lord Krishna, né? Era de estimular a Arjuna a fazer aquilo que era correto, correto para todo o meio ambiente, para toda a sociedade, né? E ele usou de toda a estratégia possível. Então, ele exaltou, sim, o Yana Yoga no início, mas quando viu que o Yana Yoga não era para ele, ele começou a exaltar o Karma Yoga. Aí o Arjuna ficou ainda, ele se agarrou nesta contradição para ficar lá preso, mas ele estava preso, né, paralisado, devido à doença do samsara, como nós conhecemos e compreendemos. Ele estava simplesmente emocionalmente, né, preso a ter que fazer, né, ele precisava fazer uma ação que era uma ação muito desagradável, mas ainda assim era ação justa, né? Mas ele, naquela confusão, ele ficou lá, né, dando um trabalhão para o Krishna Guru, e o Krishna Guru precisou ainda, em outros versos, né, insistentemente explicar melhor as vantagens e as desvantagens desses dois ashramas, né, o Grihasta e o Sannyasa Ashrama, né? O Sannyasa Ashrama é um estilo de vida em total reclusão, estudando, contemplando, refletindo, assimilando esses ensinamentos finais dos Vedas, né? Enquanto que o Grihasta é um estilo de vida, né, enganjado na sociedade, no qual o indivíduo compreende, né, o relacionamento Jiva, Ishvara, Jagata, e vive de acordo, né, com as leis e princípios que regem o campo.
e, deste modo, ele converte as suas atividades dentro do âmbito dos seus papéis sociais em práticas espirituais, né? O Grihasta pratica o quê? O Grihasta pratica o Karma Yoga, em outras palavras, né? Ele pratica o Karma Yoga até que ele desenvolva as qualidades necessárias para ele, ainda engajado com a sociedade, praticar o Jnana Yoga, que é extremamente difícil, enquanto no papel de Grihasta. Enquanto envolvido na sociedade, envolvido com as pessoas, com as circunstâncias, né, ser um Jnana Yogi. Então, o Grihasta, ele tem que, no final das contas, ser ambos. Ele tem que praticar o Karma Yoga, né, desenvolver essas qualificações, né, e ainda, como Grihasta, ele tem que começar a fazer o seu Nididhyasana Upanishadico, que é, né, a reflexão, a contemplação, a lembrança de novo, daqueles apontamentos, daquelas declarações finais que estabelecem a real natureza do indivíduo como sempre cheia, inteira, completa e livre das experiências do corpo e da mente, né? Então, aquele Nididhyasana engajado na sociedade, ele é mais difícil, sim, ele é mais difícil. Mas, ainda assim, o indivíduo é um grihasta, ele não é um grihasta à toa, ele é um grihasta porque ele tem excesso de rajas e tamas, principalmente rajas. Se chega no Vedanta, se chega no Karma Yoga, é porque tem muito rajas lá também. Mas se tiver só tamas, é difícil chegar no Vedanta. Mas o indivíduo é um grihasta, e porque ele é um grihasta, ele precisa do Karma Yoga, até que ele possa, de modo eficaz, fazer o Nididhyasana a respeito dos ensinamentos dos Upanishads, que trata da sua natureza em Satya e do mundo como Mithya, uma ordem relativa aparente que não me afeta, porque este é o único modo da doença do samsara, essa condição psicológica que causa grande sofrimento, né? Então, tudo isso nós vimos nas aulas anteriores, os pontos negativos e os pontos positivos de ambos os ashramas, né? E aí o Swami Paramarthananda nos lembra do verso 4, do capítulo 4, verso 21, no qual o Krishna Guru diz: tendo renunciado a todas as posses e tendo restringido a mente e o corpo, né? Ele simplesmente se refere a quem? Alguém que renunciou todas as posses. Então, nos dá a impressão que é disciplinas, né, de regulação, de regular e disciplinar a mente e os órgãos de ações, né? Ele permanece livre de desejos vinculativos. Ele, ainda assim, envolvido na sociedade, ele reduz as suas atividades de modo que elas sejam necessárias à manutenção do corpo, e assim ele permanece livre da doença do samsara. E ele não incorre, né? Ou ele não reforça, ou não agrava, ele vai curando gradualmente a doença do samsara. Então, se refere a um grihasta, muito embora no início tenha nos dado a impressão que neste verso ele se referia a um sannyasa, né? Livre de desejos vinculativos, né? Renunciando todas as posses. Então, como é que o grihasta renuncia às posses? Ele renuncia, não fisicamente, ele renuncia ao apego às pessoas, às coisas, às circunstâncias, às situações, né? As quais, né, nós, em geral, o ser humano, né, se apega e sofre, né? Então, ele renuncia o apego às suas posses depois de muita disciplina de regulação, né, da mente e dos órgãos sensoriais de ação e de recepção, ele permanece purificado dos desejos vinculativos. Então, aqui ele diz, ele se envolve minimamente com a sociedade, apenas o suficiente para a sua sobrevivência e para a sobrevivência daqueles que estão sob a sua tutela, digamos assim, né? Se for um grihasta, né, chefe de família ou uma mulher, né,
mãe de 3 filhos, ou aquilo que seja, né? E crianças sejam crescidas, né? Aí há quem diga que crianças crescidas trabalham dobrado, né? Aí eu não sei. Então é isso. Então aqui o que eu queria enfatizar é que é inevitável nesse processo, como grihasta, nós todos, né? Nós temos que fazer esse malabarismo. Malabarismo é reduzir esta constante lembrança e aplicação de conhecimentos a respeito do Karma Dharma, e você começa a viver, né, exercendo, praticando ou aplicando os ensinamentos referentes à sua natureza em Satya e o mundo Mithya, de modo que eu sou Satya, o mundo é Mithya, eu sou livre de Mithya. Então, é um processo gradual, menos Karma Yoga e mais Jnana Yoga Upanishadica, né? Menos Karma Yoga. E aí, o que que ocorre? O indivíduo ele vai gradualmente redefinir seu estilo de vida, reduzindo, simplificando, como eu costumo dizer, simplificando a vida, o estilo de vida. Por quê? Porque ele encontrou um valor superior a todos os outros valores, né, que propiciavam a prosperidade material, tudo aquilo, né, a preocupação com a família. Então, ele encontrou o valor dos valores, apostando mais no Jnana Yoga, reduzindo as suas atividades, né, mantendo o apego longe, né, da sua mente, e, portanto, ele vai se curando, né, da doença do samsara. Então, esse verso fala sobre um grihasta, que está no grihasta, que alcança o conhecimento. O outro verso fala de sannyasi, que alcançou o jnana. Então, tudo isso pode parecer confuso, né? Pode parecer paradoxal. Arjuna sempre nessa confusão, de novo, essa confusão, ela ocorre porque ele estava emocionalmente abalado. Você já notou quando você está emocionalmente abalado que você perde a discriminação? Quem é que já notou isso? Todos nós, né? Todos nós já notamos isso. E quando que a gente se torna emocionalmente? Quando os nossos desejos, gostos e desgostos, desejos e medos não estão, né, sob o meu controle, quando as coisas não estão ocorrendo segundo os meus gostos e desgostos, né? Porque eu estou apegado aos meus gostos e desgostos, aos meus desejos e medos, né? E eu só estou apegado, tão apegado a esses gostos e desgostos, porque inconscientemente ou subconscientemente, embora eu seja um Vedantin, né? Eu ainda estou identificado com o corpo-mente. Por quê? Os gostos e desgostos, desejos e aversões pertencem a quem? Ao corpo-mente ou à consciência? Naturalmente, pertence ao corpo-mente, né? E toda vez que eles se manifestam na minha mente, né? Quando eu falo na minha mente, eu me refiro na mente do indivíduo, quando eles na mente de cada um de vocês também, a gente sempre deve falar assim, eu. Isso é uma coisa que eu tento comentar às vezes. As pessoas, quando querem falar, fala, porque você, é sempre melhor você falar na primeira pessoa, tá? Porque você assume realmente a total responsabilidade daquilo que você está dizendo. Você está falando sobre você mesmo, né? Não sobre o ser humano em geral, né? Então, quando nós estamos sujeitos a essas forças de eu quero o que eu quero, eu não quero o que eu não quero, ele não quer saber dos nossos gostos e desgostos. Ishvara não está nem aí, né? Ele simplesmente apresenta para nós as circunstâncias do campo, né? De acordo com uma infinidade de leis, né? Que estão absolutamente fora da nossa compreensão intelectual. Então, a gente está sempre lidando com circunstâncias que não são desenhadas segundo os nossos gostos e desgostos. Você concorda, Carmen? Sempre, sempre, sempre. Tá? Né? Você está aí querendo fazer uma mudança e não consegue mudar, ou atrapalha a equipe.
E a gente tem que simplesmente lembrar dos ensinamentos de Karma, Dharma, né? E saber que os resultados não estão sob o meu controle, eu faço o que eu posso, e eu não estou identificado com essa mente que quer o que quer. Eu tenho que fazer uma transferência de identificação para saber assim, eu sou a consciência livre dos quereres e não quereres, livre dos gostos e desgostos. Eu sou a consciência, os gostos e desgostos se manifestam dentro do âmbito da minha consciência, né? Não somente eu, como corpo-mente, preciso minimizar os ragas e dveshas através da compreensão de que eu, como corpo-mente, não tenho controle sobre os parábadas do campo, mas eu tenho que também, simultaneamente, transferir a minha identidade, e isso é a aplicação do Yin Yoga, isso é, eu sou a consciência, e o corpo-mente, com os seus gostos e desgostos, se manifestam dentro de mim, né? Mas sem me afetar, né? Você percebe o quanto sutil é o Yin Yoga dos Upanishads, a aplicação, né? Porque todos nós somos a consciência refletida. Se você acorda de manhã ou de noite, ou na sua meditação, você para um pouco assim, você vê essa consciência que brilha, e você pode notar quando é gostos e desgostos, de quereres e não quereres, quando os pensamentos são pensamentos do que eu quero e que eu não quero, do que eu quero evitar, né? Quando ela é simplesmente livre de ragas e dveshas, né? Você se sente maravilhosamente bem, em paz, né? Como consciência, né? Então, esses momentos, né, de clareza, elas precisam ser algo muito além de pura filosofia. A gente precisa observar isso no nosso dia a dia, no nosso momento, o modo qual os ragas e dveshas o tempo todo estão agravando a condição da doença do samsara, que depende da crença de que eu posso realmente, em primeiro lugar, e segundo, e depende da minha identificação com este corpo-mente que acredita que tem o poder de controlar as suas experiências, né? Dois níveis, né? Eu tenho controle, eu sou a consciência, né? Primeiro é a compreensão, eu não tenho controle. Segundo, eu sou a corpo-mente, esta mente com seus gostos e desgostos se manifesta como objetivamente dentro de mim como consciência. Você entende, Mauro? Como tudo isso precisa ser aplicado, senão a gente fica no campo da filosofia, né, eternamente, sem que esses conhecimentos venham a frutificar, né? Então, a gente não está aqui para filosofar, a gente está aqui para compreender e aplicar esses ensinamentos, né? Arjuna, ele queria fugir e ele não estava qualificado para ser um sannyasa. Portanto, o quinto capítulo começa ainda com a mesma confusão de Arjuna, né? Eu quero ser um sannyasa, eu não quero mais ser o general do meu exército. Por isso que este capítulo, né? Este próprio capítulo é chamado de Sannyasa Yoga, ou de Karma Sannyasa Yoga, né? Krishna está cansado, é um pouco Krishna está cansado de pedir a Arjuna para analisar e compreender o que é o sannyasa. O sannyasa é um estado interior que não depende, né, fundamentalmente, essencialmente, do seu estilo de vida. Sannyasa é o quê? É uma mente não apegada aos seus gostos e desgostos, aos seus quereres e não quereres, né? Então, ele renunciou à identificação com o ego, a mente que quer o que quer e não quer o que não quer, né? Então, Krishna está cansado de pedir a Arjuna que analise os ensinamentos sobre o que é sannyasa. E a beleza é que, apesar da análise clara apresentada por Krishna, Arjuna ainda assim tem confusão. Então, o que isso nos diz?
É por isso que quase todos os gurus da nossa tradição, eles perdem o cabelo. Os cabelos vão caindo, tamanho desamparo dos gurus, tamanho desesperado, né? Repetindo, repetindo, repetindo. Os meus já começaram a cair também. Na verdade, Arjuna faz o onipotente, ele faz o Krishna se sentir desamparado, onipotente Krishna se sentir limitado e desamparado, né? Impotente, incapaz de fazer de modo que Arjuna compreenda o que é o sannyasa, que não significa as roupas que tu veste, ou não significa a reclusão, mas sim uma condição interna, interior, no qual você neutralizou a força perturbadora dos ragas e dveshas, dos desejos e aversões. Elas foram neutralizadas através de uma profunda compreensão, tanto a nível de Karma Yoga, quanto a nível de Jnana Yoga. Melhorou o sinal? Às vezes, os alunos são tão poderosos que até mesmo o melhor guru se torna impotente. E aí o Swami diz assim, vocês não acreditam, mas até mesmo no último capítulo do Gita, Arjuna ainda volta a fazer essa mesma pergunta, né? Ó Krishna, de braços poderosos, destruidor, né? De Kesi, desejo conhecer a verdadeira natureza do sannyasa e de Tyaga distintamente, né? Então, até no final do Gita, o Arjuna ainda parecia um pouco confuso. No capítulo 18, ele de novo faz essa pergunta, o mesmo tópico. E com esse pano de fundo, o Swami diz, vamos entrar no primeiro verso do capítulo 5, né? Verso 1, Arjuna perguntou, oh, Krishna, você está louvando o Karma Sannyasa e novamente Karma Yoga. Definitivamente me diga o que é melhor para mim. Né? Me diga, eu não consigo tomar uma decisão. Né? Por que você não consegue tomar a decisão? Você, o general, você sempre tomou decisões assertivas no momento oportuno e agora você está aí sem conseguir tomar uma decisão tão simples após eu ter explicado tudo tão claramente, né? Tal é o poder de quê? Dos apegos que produzem perturbação emocional, intelectual, mental, intelectual. Assim, apesar do ensinamento claro do Krishna, Arjuna continua confuso. Ele diz, você está glorificando ambos os ashramas. E aqui o Swami faz um parênteses importante. Ele já nos disse aqui e ali que ambos os ashramas são importantíssimos e necessários, né? Um prepara o indivíduo para o Jnana Yoga, né? E o outro, né, tem o potencial de entregar o autoconhecimento, o moksha, né? Mas, se nós olharmos os 4 ashramas, né, o Grihastha é o mais importante, porque ele é o pilar da sociedade. Você, quando é um Grihastha, você tem que sustentar toda aquela molecada, né, que está ainda em fase de estudo, preparação, etc., etc., né? Então, o Grihastha está mantendo o Brahmacharya Ashrama e, naturalmente, o Grihastha vai manter os outros 2 ashramas também, né? O sannyasi não trabalha, né? O Vanaprashti Ashram também não trabalha, né? Então, são as pessoas que se aposentaram, as pessoas que foram para a floresta, né? Todo mundo vive de quê? Vive daquilo que os grihastas produzem na sociedade. Né? Portanto, o grihasta é o pilar da sociedade. Por isso que a grande maioria das pessoas que fazem com esta inclinação espiritual, elas são grihastas. Imagina se fosse o contrário. Entre as pessoas com uma vassana espiritual, com uma inclinação
para esta investigação espiritual, investigação a respeito qual é o espírito do meu ser, espírito, né? Nós sabemos que todos nós somos feitos por dois elementos, dois princípios, um é o espírito e outro é matéria, e matéria e energia são as mesmas coisas, né? Então, eu quero descobrir o que é o espírito, que não é energia, e a mente é energia, né? Ou depende da energia, né? Então, eu tenho que descobrir qual é o meu real espírito, o que é o meu espírito, porque eu ouvi dizer que se eu descobrir o meu espírito, né, eu vou ser feliz, permanentemente satisfeito e pacificado, né? Então, o indivíduo, ele se torna um grihasta, né? Ou ele vai diretamente para o sannyasa, mas ambos esses indivíduos, né, com esta tendência espiritual, né, eles desculpa, eu perdi a linha do raciocínio, eu já estava falando sobre o grihasta, porque até mesmo como o grihasta, você encontra aqueles elementos que têm esta vassana espiritual. Agora, imagina se fosse o contrário. Imagina que todas as pessoas, né, com vassanas espirituais, né, se tornassem sannyasis e somente sannyasis, né? Sannyasis. Então, quase todo mundo na Índia tem uma vasana religiosa espiritual, iria viver de bhiksha, né? Ninguém ia querer trabalhar. Você, não, eu ouvi dizer que os grihastas, eles vão suprir a necessidade, né? Então, não, eu tenho uma vasana espiritual, então eu me torno um sannyasi, né? Então, o grihasta é o pilar da sociedade e ele é glorificado também deste ponto de vista, né? Mas, naturalmente, existe até mesmo dentro do sistema védico, né? Dos Vedas, o hinduísmo, né? No qual as escrituras, né? E até mesmo dentro do Vedanta, em outras passagens, as escrituras elas glorificam os sannyasis, o sannyasa acham como sendo superior, né? E aqui o Swami ele nos proporciona uma pequena fofoquinha, né? Dizendo que existem até este rumor, né, de que algumas pessoas desses ashrams, né, os cabeças, né, os heads, né, eles sugerem aos sannyasis de não se aproximarem muito dos grihastas, né? Por quê? Porque senão você, quando vê, você está indo na casa deles para almoçar, quando vê, você está indo tomar café, aí eles te invitam aqui, invitam ali, e aquilo ali vai desenvolvendo um certo apego, né? Portanto, é melhor você manter uma distância dos grihastas. É natural que os grihastas eles são muito mais sujeitos ao apego, né? Então, este é um conceito, né? Uma fofoca que o Swami Paramartananda nos apresenta, né? Mas essa não é a real cultura hindu, e essa não é a real cultura védica, pois Grihastha Ashrama é um ashrama glorioso para ajudar uma pessoa no seu processo de sadhana espiritual, né? Então, quando você chama Ramana Ashram, né, ou Ramakrishna Ashram, então o ashrama é que é o ponto importante. Então, como nós vimos, ashrama é um local físico no qual eu pratico a minha espiritualidade, né? Aí a Carmen está tendo uma conversa com uma amiga ou com um amigo, aí diz assim, não, eu sou um grihasta espiritual, né? Eu sou um buscador espiritual, né? E eu vivo o grihasta ashram. Ashram? O grihasta, onde é que é o seu ashram? Meu ashram é o meu meio ambiente. Meu ashram é o meu trabalho, minha família, minha cidade, né? Então, eu converti a minha cidade num ashram. Mas eu posso ir também para o Ramana Ashram, ou qualquer ashram, e dizer aqui, não, esse aqui é a minha localização na qual eu pratico a minha espiritualidade. Agora, o Karma Yoga, ele tem uma tarefa incrível, é que transformar todas as ações em todos os lugares em prática espiritual, né? Que é fácil de compreender,
mas não necessariamente fácil de ser aplicado, porque o grihasta, o pobre grihasta, está lá sempre sujeito a ragas e dveshas e um monte de atividade, desafios, né? No samsara, desafio, vivendo a vida, né? As coisas, né, estão sempre mudando. O que significa que o ashram, o Shastra afirma que mesmo como pessoas de família, né, você pode seguir o seu processo espiritual. Portanto, Grihastha Ashrama nunca é um ashrama inferior. Não é um ashrama inferior. A gente jamais pode dizer que o Karma Yoga é inferior ao Jnana Yoga, né? Como Swamiji diz, né? O Jnana Yoga sem o Karma Yoga é impossível. O Karma Yoga sem Jnana Yoga é incompleto, né? Então, é tudo parte deste processo de elevação, purificação e crescimento espiritual. E a Juna está lá, né? Tentando assimilar esta compreensão que era somente devido ao apego que ele tinha aos seus familiares. E aqui o Swami Ji nos apresenta uma pérola, né? Dizendo, né? Eu nunca tinha feito essa atenção para este ponto. O Grihastha é tão importante, é tão glorioso, né? Que a grande maioria, ou tantos, em tantas passagens dos Upanishads, né? Quando nós chegamos no final dos Upanishads, abrindo um parênteses, o Vedanta ele apresenta os ensinamentos sempre como um diálogo, né? Pergunta e resposta, guru e discípulo, né? E em diversos desses Upanishads, as declarações finais são feitas por grihastas, não são sannyas gurus, são grihastas gurus. Grihastas gurus. E isso eu achei muito bonito também, né? E ele apresenta o caso até mesmo do rei Janaka, né? Janaka Maharaj, o grande rei famoso, né, em toda a cultura védica, né? Ele vivia na sociedade. E qual era o papel dele? Ele era o rei. Imagina a situação de um rei. O rei tem que responsabilidade pelo inteiro reinado, né? O tempo todo, se ele for um bom rei, ele vai ter o tempo todo ele vai estar, né, sendo requerido para decisões importantes, né? E este relacionamento, né, ocorreu de quem para quem? Do pai do Janaka para o Janaka, que é uma indicação clara de que o Grihasta, né, também carrega muita sabedoria nele, né? Então, existem diversas passagens dos Upanishads dentro do formato de pergunta e resposta, né? No qual o guru é um grihasta ao invés de um sannyasa. Existem outras passagens que é um sannyasa guru e muitas outras passagens é um grihasta guru, tá? E no caso do Janaka, o pai dele era o seu guru e o pai dele era um grihasta, assim como o próprio rei Janaka, né? Professor, Sim, eu posso considerar também Krishna, né, nessa história do Gita, porque ele não era um sannyasi, ele também tinha ali o seu exército, também estava ali é, ensinando, né, outros alunos, né? Então ele também não era um sannyasi, né? bem, sim. Ele fundamentalmente ele era um grihasta que também era um guru, né? Naquela situação ali muito peculiar. Agora, o Krishna ele tem um outro status dentro da cultura védica. Ele é considerado um dos maiores avataras, né? Mas fundamentalmente a sua colocação é boa, importante, válida. Obrigado, Betânia. Krishna usa a palavra tyakta, né?
aquele que abriu mão de todas as posses e relacionamentos, que é o estilo de vida de sannyasa. E aquele a quem vós glorificais, portanto, karmanam sannyasa, né? Ele chama de yogam. Shankaracharya diz que yogam ka anumara, o desempenho do karma você está glorificando e a renúncia do karma você está glorificando, você está soprando quente e frio. Parece que é um morde e assopra, né? Quente e frio, né? Contradições. Parece mais ou menos como as contradições que nós vemos, né? Vemos sempre entre os políticos em campanha eleitoral, né? Então, Krishna diz, me diga o que devo fazer. Então, Krishna, Arjuna diz, né? O que devo fazer entre esses dois estilos de vida? E aqui tem um outro ponto importante nessa exposição do Swami Paramarthananda, para desminçoar ainda mais essa passagem deste capítulo 5. Ele diz assim: eu não tenho escolha a respeito do Grihasta. Eu tenho que passar por esses, pelo menos por esses 3 ashramas, que é a infância, aquele de provedor de família, né, participante na sociedade, e depois daquele, né, que se vai em reclusão para contemplar esses ensinamentos, né? Então, eu não tenho escolha a respeito das sadhanas, eu tenho que passar por ambas, mas eu tenho escolha a respeito dos ashramas, sendo que o primeiro a gente sempre passa, né? E depois do primeiro, a gente pode pular para o sannyasa, né? Dentro do ashrama, na floresta, ou a gente passa para o grihasta, permanece no grihasta, obtém autoconhecimento como grihasta, se torna até, em alguns casos, um guru grihasta, né? E morre como um guru grihasta, enquanto que algumas pessoas têm a possibilidade de optar de deixar o grihasta e andar em reclusão numa sociedade. Eu penso que, e a gente vê no exemplo de Ramana Maharaj, que ele, primeiro o impulso dele foi de reclusão total, uma caverninha aqui, outra caverninha ali, até que no final das contas ele se rendeu ao seu Parabhada e começou a receber as pessoas. Um grihasta, vivendo na sociedade, ele tem mais possibilidade de impactar positivamente a sociedade, né? Enquanto que o sannyasa, quando ele decide de permanecer isolado no ashram ou na sociedade, ele não tem muito um papel, um serviço tão importante, mas, fundamentalmente, né, tradicionalmente, o papel era preservar esses ensinamentos. Você vai para os ashrams, aí você contempla, você estuda, você obtém o autoconhecimento, você se familiariza com esses ensinamentos e você se torna um professor. Mas só que ser um guru no ashram, até recentemente, era uma coisa que tinha pouca exposição ou impacto nas sociedades, entendeu? Nos dias de hoje, não, nós temos o Swami Paramarthananda apresentando esses ensinamentos lá em Chennai, né? Nós temos professores como eu apresentando esses ensinamentos, né? Virtualmente no internet, né? Mas os sannyasis, até algum tempo atrás, 10, 20, 30, 40 anos, você tinha que viajar para alguns lugares, parar tudo, né? Abandonar a sua vida, né? E ir para lá e ficar lá um tempo. É recente que pessoas... O Swami Paramarthananda, ele falou assim, eu não quero participar desse ashram, dessa organização sua, da Ananda. O que eu vou fazer? Eu gosto só de ensinar. Ele falou, então volta para a sua cidade de origem, que é Chennai, aquela cidade quente, úmida, poluída e barulhenta, e começa a ensinar lá. Então, isso são coisas mais recentes, né? Então, se o Grihasta é um Grihasta Yani, se o Grihasta está interagindo com a sociedade, existe mais possibilidade também dele impactar positivamente outras pessoas, né? Então, o ponto aqui do Swamiji é que eu não posso... não, eu não quero escolher, né? Eu tenho que escolher entre qual ashram, se eu vou ser um grihasta ou um sannyasa, né? E eu falei, não, eu escolhi ambos. Não, você não pode escolher ambos, né? Eu quero um compromisso, eu escolho ambos. Você não pode, porque um exclui o outro, né?
Então, se eu sou um sannyasa ashrama, né? Eu simplesmente estou optando por reclusão total, e aí eu não posso ser um grihasta, porque o grihasta depende de interação com a sociedade. Se eu decido ser um grihasta, eu não posso obter, né, a reclusão que um sannyasa, né, obtém numa ashram ou na floresta, né, estudando as escrituras. Então, não tem modo de eu escolher ambas, né? São diagonalmente opostas, né? E exclusivas. Se você permanece na sociedade, a reclusão é impossível. E se você decide estar em reclusão, você não pode participar. Portanto, eu não posso escolher entre os dois, eu tenho que escolher. Eu não posso escolher ambos, eu tenho que escolher um dos dois, né? Todos nós temos que seguir tanto o Karma Yoga quanto o Yana Yoga. E aqui a escolha em relação ao quê? O estilo de vida, né? Nós não temos escolha de vida, escolha a respeito de Karma Yoga e Yana Yoga, mas a respeito do estilo de vida. Qual o melhor estilo de vida? Arjuna, mais uma vez, pergunta ao Krishna Guru. E, por favor, não me dê uma resposta vaga, evasiva, abstrata, que é muito característica dos gurus que ensinam. Os gurus que ensinam jamais querem dizer faça isso, não faça aquilo, isso é melhor, isso não é melhor, muito embora o Krishna ele teve que dizer claramente o Karma Yoga é melhor para você, portanto, seja um Karma Yoga. Ok. Ele quer uma decisão, ele não quer assumir uma decisão, seu intelecto está abalado. E assim Krishna teve que ensinar novamente, mas que paciência, né? A paciência do Krishna Guru, repetir o mesmo ensinamento mais uma vez, né? Por tanta compaixão, né? Ele fala tudo de novo, como se fosse um tópico novo. Vocês notaram que a gente está falando sobre esse tópico já há diversas semanas, né? E o guru cada vez tem que apresentar como se fosse um tópico novo, de um ângulo novo, com exemplos novos, com brincadeiras novas, né? Com insights novos, né? Porque senão fica maçante, né? Como se diz. Mas é assim mesmo. A gente ouve, mas não ouve, né? A gente ouve, mas não entra, né? Realmente, por quê? Porque a mente ela não está pura o suficiente para ver as coisas claras assim como elas são, né? Não existe nada mais claro do que a definição de identidade na consciência como consciência, mas ainda assim a mente precisa ser tão purificada para compreender diretamente, né? E assimilar, internalizar este ensinamento, né? Eu sou a consciência livre, independente, internalizar isso, né? De modo que isso possa transformar a personalidade do indivíduo. E o guru jamais vai dizer, pô, você de novo, Arjuna, né? Eu não vou repetir isso, já falei muitas vezes, né? Não. O guru tem que ter paciência e simplesmente repetir o tópico. E o Lord Krishna, depois da insistência de Arjuna, no capítulo 2, teve que dizer, ambos os ashramas são perfeitos. Sannyasa e Karma Yoga são propícios para a libertação. Então, aqui ele está dando uma indicação que você seja um Karma Yoga e que isso vai ser propício à sua libertação. E ele não somente ele diz uma meia-verdade ou uma meia-mentira, dizendo que Karma Yoga pode sim conduzir ou produzir a libertação, o autoconhecimento, que não é bem assim. Karma Yoga prepara, Yana Yoga produz a convicção a respeito daquelas declarações finais, desde que o indivíduo esteja devidamente qualificado. Ele não somente, de modo meio vago, ele coloca
o Karma Yoga como um meio para a libertação, e ele não somente ele diz isso, como também ele diz, mas entre os dois, Karma Yoga é superior do que o Sannyasa Yoga. Né? Vê a situação? E agora? Né? Mais contradição ainda. Ele diz, seja um Karma Yoga, porque Karma Yoga é superior. Então, como nós podemos compreender esta contradição? Ele simplesmente significa dizer que para você, Arjuna, Karma Yoga é superior, é melhor. Seja um Karma Yoga. Mas qual é superior? Karma Yoga é superior. Aí ele não precisa dizer para você, né? Karma Yoga é superior. É melhor do que Sannyasa. É lógico que Karma Yoga era superior para Arjuna naquela condição que ele se encontrava. Ele queria se tornar um sannyasi para fugir daquela perturbação emocional, mental, intelectual. Mas aquela perturbação ele ia levar com ele para a floresta, naturalmente. E perturbações, situações mal resolvidas, no capítulo 1 e 2, o Krishna falou, aquilo ali vai te destruir no futuro. Se você abandonar o seu Swadharma, se você abandonar, né, o seu Grihastha, aquilo vai te destruir espiritualmente, em vez de te elevar. Então, ambos os ashrams têm pontos positivos e negativos. Essa é a natureza do mundo. É por isso que no Vedanta o mundo é chamado de Dvandava, dualidade. Tudo existe em dualidade, né? Positivo, negativo, bom e ruim. Então, este nome é um nome bonito, que significa que nada na criação é absolutamente bom e absolutamente ruim. Tudo é relativo, né? Daí a dificuldade da gente usar palavras, né, para descrever, né, conceitos profundos, como os conceitos, né, dos Upanishads. Porque nada em Mitya possui uma natureza absoluta. É sempre relativo em relação a quem? Ao experienciador, ao observador, né? Ao conhecedor. Tudo possui pontos negativos e positivos. Aí nós temos diversos exemplos, né? Ah, não, eu quero um marido ou uma mulher nova. Ok, você obteve um marido ou uma mulher nova. Então, o que tem de positivo? Ah, agora eu tenho carinho, né? Intimidade, me sinto seguro, né? E o que você tem negativo? Putz, tanta coisa que eu não vou nem começar a dizer, né? É, o mais conhecido é o apego, né? E o apego cria medo, o medo traz à tona a tendência de querer controlar o outro, mudar o outro, de modo a não perder o outro, né? Então, a gente sabe que tudo na vida existe prós e contras, né? Ah, eu quero, porque eu quero comprar a minha casa própria. Compra a casa. Aí depois você diz, putz, era muito melhor alugar. Eu não tinha quase responsabilidade nenhuma, né? Ah, mas eu aluguei, aí o propriedade pediu a casa de volta, aí o Mauro teve que deixar a casa. Putz, se eu tivesse comprado, eu não ia ter esse problema. Mas se você tivesse comprado, você teria tido muitos outros problemas. Então, não tem saída. Por isso que os americanos, né, de modo muito sábio, eles têm aquela expressão, a vida é um jogo de soma zero. Você nunca sai ganhando e nunca sai perdendo realmente, né? Quando você deixa o corpo, parece que você está perdendo, mas o que você está ganhando? Você está ganhando um sono profundo no qual você está livre do sofrimento do samsara, né? Ah, mas eu estou perdendo a minha vida. Não, dá um tempo, cara, que você vai voltar, né? Agora você está ganhando um repouso, né? Um sono legal, né? Ambos são bons para você progredir na sua sadhana, né? Quais são as sadhanas, né? Karma Yoga e Jnana Yoga, igualmente, né?
O Grihasta e o Sannyasa, ambos têm que passar por Karma Yoga, o Pasana Yoga, ou qualquer que seja a yoga, né? Tem que passar pelas yogas de preparação para entrar nas yogas de compreensão. Você encontrará em Grihasta Ashrama o Karma Yoga que pode ser seguido com eficiência, mas para o Yana Yoga os obstáculos são maiores, porque você requer uma vida mais tranquila, sem muitas distrações, né? Aqui o Swamiji está começando a colocar os pingos nos is também, né? Você, como Karma Yogi, você vai seguir o seu processo de crescimento, elevação, purificação espiritual, porque o Karma Yoga é o maior, o melhor purificador natural, né? Na medida que você vive de acordo com as leis e princípios do Criador, né? Observando essas leis, né? Éticas, morais, psicológicas, dármicas, né? Compreendendo que você não tem controle, compreendendo que você precisa, né? Dar alguma coisa de volta ao campo, né? Ishvara, como o campo, te deu a vida, te deu esta oportunidade, né? Então, você, como Karma Yoga, você não tem nenhum problema. O Grihasta Yasha é ideal para o Karma Yoga, e o Karma Yoga é ideal para o Grihasta. Mas quando você entra no Yana Yoga, ainda como Grihasta, você encontra uma dificuldade, porque o Yana Yoga requer uma contemplação muito sutil, que depende de uma mente muito sutilizada, que quase que, inevitavelmente, requer uma vida mais simples, sem muitas perturbações e distrações. Pois no Grihasta, todos os deveres são vistos como dificuldades, obstáculos. Tudo aquilo que a gente está fazendo, se a gente não tiver neutralizado realmente os nossos quereres e não quereres, tudo aquilo produz um certo nível de perturbação mental, intelectual. Mas existe uma solução para tudo isso, e o Krishna vai explicar na nossa próxima aula, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é:
E você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é, se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.